E hoje no nosso programa Cotidiano e Você, nós vamos receber duas pessoas especiais. O Edson Neves, nosso campeão brasileiro de natação, e também o Dr. Antônio Assunção, que vai vir falar pra gente de lábios leporinos. Aguarde um minutinho. Como nós havíamos falado, nós estamos aqui com o Dr. Antônio Assunção, que é cirurgião plástico, e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, A gente vai falar sobre fenda palatina, lábio leporino. É isso mesmo, doutor? É isso, padre. É popularmente conhecido como lábio leporino e fenda palatina ou goela de lobo, né? Goela de lobo? Goela de lobo, é aberta, né? Olha que interessante. Mas a gente chama e fissura lábio palatina, né? Cientificamente falando, né? Ela acomete, pode acometer só o lábio. Só o lábio, com intensidade que varia muito, pode ser desde uma discreta entrada no vermelhão. Vermelhão, o senhor fala? Tudo isso aqui é lábio. Só lábio, pra gente isso unificar a né? linguagem. Não né? é só a parte vermelha. Não, a parte vermelha é o vermelhão do lábio. Mas tudo isso aqui é lábio. Lábio isso aqui, ó. Isso. Interessante, olha que coisa. Né? Então a fissura pode acometer só o vermelhão do lábio, né? Ser um discreto entalhe, né? E aí vai subindo em vários graus, até chegar na base da asa nasal, acometendo também o nariz. Pode também? Chega no nariz. Chega do nariz, né? E o nariz desaba para o lado Que fissurado. é uma doença? Não, é uma deformidade congênita. Né? Congênita? Quer dizer, o paciente já nasce com ela. Né? E que por que tem ele nasce com ela? É genético isso? É genética, é a evidência mais forte que nós temos. Existem outros motivos? Existem outros motivos. Por exemplo, mães que têm epilepsia, que fazem uso de anticonvulsivante, elas têm 30% a mais de chance de terem um filho com essa deformidade. Né? Mas olha, na realidade, se você pegar os livros didáticos para ver, né, muitas coisas são citadas. Então tem muito chute, vamos dizer assim. Né? A poluição tem sido citada como causa, a desnutrição tem sido citada como causa possível. Né? Mas enfim, se fosse assim nos países do primeiro mundo, onde não há fome, né, não haveria a fissura. Mas uma coisa certa, assim, é hereditário. Sim, isso é certo. É hereditário. Ou seja, o pai passa para o filho. O pai passa para o filho ou a mãe passa para o filho. Isso. E tem um percentual da população hoje? Tem. É 1 para cada 650 ou 700 nascidos vivos. 1 para cada 650? É bastante. 700. É bastante. Das deformidades congênitas da face, essa é a mais comum. Porque a gente tem outras fissuras da face, outras deformidades congênitas da face, que são chamadas fissuras raras da face. Né? Essas fissuras raras da face, como o nome está indicando, elas são mais raras. Acontecem com muito menos frequência, mas a fissura lábio-palatina, né, que está em questão hoje, acontece 1 para cada 700 nascidos vivos. Não, eu queria, sabe, porque é o seguinte, quando a gente vê assim, o lábio leporino, que a gente chama de lábio leporino, a gente fica pensando que é só uma questão de estética, mas há um comprometimento da fala, da voz, de tudo isso, não acontece isso? Porque ela não é só aqui dentro, ela passa para dentro da boca, não é mesmo? Exatamente, ela pode acometer também o céu da boca, né? E se não for tratada a tempo e convenientemente tratada, né, por cirurgião habilitado, essa é uma cirurgia que é difícil, né, mas bem feita. Os índices de fala normal são de 85%. Nossa! Tá? E pode chegar até mais. Aquela questão da fala da fanhosa? A fala fanhosa, exatamente. É por causa da fenda palatina? É por causa da fenda palatina. Tá? Tá. E a estatura da pessoa tem a ver? Não me lembro ter visto nada em relação a isso, não. Nem questão de classe social, existe... Onde tem mais? A desnutrição também tem sido apontada nos livros como causa, né? Como a gente acabou de dizer, mas eu não sei, viu? Eu não sei se isso influencia. Porque, veja, lá na Amazônia, onde a gente desenvolve um trabalho, né? As pessoas são pobres, tá? Mas não falta comida, né? Tem peixe, farinha em abundância.
Né? Isso, talvez déficit de alguma vitamina, né? Está em andamento um trabalho que está dando ácido fólico para os pacientes grávidos para tentar evitar isso, mas ainda não existem trabalhos conclusivos a esse respeito. O SUS hoje, ele cobre essa questão? Claro, claro. Hoje tem a cobertura total do SUS? Tem a cobertura, tem, perfeitamente. Doutor, explica pra gente assim, essa fenda palatina, ela começa aqui, abre a boca, isso abre aqui. Como é que é? Nós temos aqui dentro, no céu da boca, acima do céu da boca, é um buraco? O que é? Como que é? É o seguinte, o nariz é separado da boca né, pelo palato. Palato é o céu da boca? É o céu da boca, que a gente chama vulgarmente de céu da boca. Céu da boca, mesmo, esse osso, que a gente, é um osso. Divide em dois, né? A parte da frente que tem um osso, que a gente colocar o dedo vai esbarrar no osso. E a parte de trás, que é chamada vulgarmente de véu palatino, porque ele é bem molezinho, né? E que tem a campainha. E que é responsável pela fala. Né? Quando a gente articula, né, é o véu palatino que, em bloqueando a saída do ar pelo nariz, faz com que nós não falemos anasalado ou fanho. Por isso que aí, quando se tem a fala... Por isso que quando é aberto, né? Ou ele é insuficiente, o palato, tá? Por várias razões, aí é muito detalhe para a gente entrar. O paciente fica fanha, a pessoa fica fanha, fica falando fanha. E esse falou que ela quando acontece essa fenda, isso é aberto? Isso. Também em graus variáveis, viu? A fenda veja bem, a fenda não é só um corte. Isso que eu queria falar, não é só. Osso, por exemplo, falta osso. Olha aí, falta o osso. Falta o osso naquele pedaço. Isso consegue se reconstruir. Consegue se reconstruir. Entre os 7 e os 12 anos, a gente põe enxerto ósseo, tirado da cristilica, que vai inclusive com célula-tronco, né? Que vai se integrar à maxila, né? E o percentual de sucesso é grande na cirurgia? O percentual de sucesso é enorme. Você falou da Desde que em mãos hábeis. Verdade. Mas você falou da idade, tudo que a gente vai fazer, faz né? no recém-nascido, não é isso? O lábio a gente começa a operar a partir dos 3 meses de vida. Se fizer depois, o sucesso é menor? 3 ou 6, não. Na realidade, né, eu costumo dizer que essa cirurgia é muito rápida, é muito mais para os pais do que para o paciente. Porque para os pais é um choque muito grande, né? Às vezes ele não conhece ninguém, não tem ninguém na família que tenha tido essa deformidade congênita, e é um choque muito grande. Mas a criança também tem dificuldade para mamar também, para sucção? Tem. Quando o palato é afetado. Quando o palato é aberto e ela pode engasgar, pode? Pode engasgar e falta a pressão negativa. Isso. Que é dada pelo palato. Ela né? não tem como, como sugar. Então tem uma posição correta, que é a posição semi-sentada, que a mãe deve deixar a criança, para facilitar por gravidade a entrada do leite, já que ele não tem força de sucção. Né? E o palato a gente fez em torno de 1 ano. Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Esse é um assunto ainda muito controverso, né? Mas que a gente fala com uma certa segurança, porque nós trabalhamos no hospital durante 20 anos que tratava só esse tipo de deformidade, e nós desenvolvemos pesquisa em cima. Então nós formamos uma opinião. Diferente de outras cirurgias estéticas, por exemplo, né, onde os americanos fazem pesquisa, outros colegas fazem pesquisa, e a gente usa aquilo que eles descobriram. Na parte fissura palatina, não. A gente fala meio a cavaleiro, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem certas condutas que a gente acha que é o melhor para o paciente, porque qualquer conduta que se defenda, a gente vai encontrar um trabalho científico que justifique aquela conduta. Então, tem colegas que fecham o lábio no 2º dia de vida, porque tem trabalho realizados em fetos, cirurgia intrauterina, em fetos de coelho e de cabra, né, que mostram que quando essa cirurgia é feita intrauterina, o feto cicatriza ou sara a ferida sem deixar cicatriz. E esse padrão de cicatrização fetal, como é chamado, dura até 48 horas após o nascimento. Tá? Então tem colegas que defendem. Bom, por algumas razões eu sou contra, porque eu acho, e digo isso já para os pacientes, né, visando sempre a perfeição, que 95% dos casos a gente precisa fazer um retoquezinho. Por causa da área. Né, que o lábio é uma estrutura muito mole. E toda cicatriz, isso está em qualquer livro de cirurgia plástica, com o tempo ela retrai, tá? Ela retrai, diminui de tamanho e retrai.
Então, às vezes, é preciso a gente alongar, fazer uma plástica em Z, como a gente chama, para alongar um pouquinho e tal. Né? E, então, existem condutas diferentes que fazem, por exemplo, operam o lábio junto já com o palato anterior, né? Aos 3 ou aos 6 meses de vida, tal. Enfim. Né? A gente tem acompanhado esses pacientes e, na nossa opinião, a melhor conduta é essa. A cirurgia a partir dos 3 meses, até porque, voltando um pouco, a cirurgia no paciente muito pequenininho, além da anestesia ser de alto risco, as estruturas anatômicas também são muito pequenas, a nossa mão é muito grande. É verdade, para manusear tudo. E o paciente fissurado, ele não se incomoda de ter uma cicatriz. Cicatriz qualquer um de nós pode ter, caiu no chão, cortou quando era criança, pode ter. Né? O que identifica o paciente fissurado, isso eles não gostam, né? É quando a anatomia está fora do lugar. Quando o músculo não foi reconstituído corretamente, quando a asa do nariz não foi reconstituída corretamente. É verdade. Tá? Isso é que identifica. E o paciente muito pequenininho é muito difícil, né, a gente conseguir tudo isso. Então eu sempre deixo aberta a possibilidade para um retoque. Doutor, desculpe interromper agora, mas nós vamos continuar nosso papo depois do bloco comercial. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha, só depende de você. Nós estamos de volta ao programa Cotidiano e Você, e hoje falando sobre lábios leporinos com o Dr. Antônio Assunção. E a gente estava conversando, eu queria saber quantas cirurgias são necessárias para a pessoa ficar recuperada. Várias, deputado. Depende da fissura, né? Se ela atingiu só o lábio, só o vermelhão do lábio, só o lábio, nariz, ou atingiu todo o céu da boca. Mas, de uma maneira geral, quando a fissura é só de um lado, digamos a mais grave, que tem atingido tudo, lábio e palato, uma média de 5 cirurgias, já considerando um retoque, né? Visando a perfeição. Né? E quando é dos dois lados, a fissura é bilateral, né? Aí a gente já pula para 7, 8 cirurgias. Né? Também já considerando o retoque, porque o paciente quer a perfeição no trabalho. E foi exatamente essa exigência dos pacientes, eu quero melhorar, que força o médico, né, a ir atrás, a pensar, né, considerando a anatomia e tal, e como ele pode melhorar. E nisso a medicina vem avançando muito nesse campo. O pós-operatório deve incomodar muito, não deve? Porque é todo dado, são pontos que são dados? São pontos que são dados, Isso para ser retirado depois, como que é? Só os pontos externos que são retirados, os internos não. Ah, sim, que eles são absorvidos. Ou absorvidos ou ficam lá, como os pontos de nylon, quer dizer que absorve 20 anos depois, mas aí é muito tempo, né? Que interessante. Então, uma coisa que eu observei, um dos pacientes, ele estava chorando porque acordou da anestesia e tal, aí eu fui lá e dei um brinquedo. Ele imediatamente parou de chorar. Não era dor. Não era dor. E ele nunca tinha nunca tinha visto um brinquedo daquele, sabe? E são brinquedos simples, de plástico, né? Coisas simples que a gente leva, né? Você sabe que, em reconhecimento a esse trabalho bonito do doutor, foi feita uma homenagem do senhor lá, uma música. É verdade. Um jornalista, o Nelson Itaberá Gonçalves, é um jornalista do Jornal da Cidade lá de Bauru, foi uma vez conosco, né? E ele ficou encantado com o projeto. De jornalista, ele passou também a colaborador. Ele queria levar o violão dele, que depois ele me confessou, eu vou ficar lá sem fazer nada, né? E eu quero ficar ensaiando meu violão, porque ele também é compositor, né? Eu disse, não leve que lá a gente arranja um violão para você. Mas ele não teve tempo de ensaiar, de ficar estudando música, como ele queria,
É também o trabalho que ele teve. Por exemplo, foi ele que fez o contato, porque não tinha tempo, com o Padre Gino, lá, paróquia de lá, que é quem aloja os pacientes. Tá? Olha que interessante. Ele tem um orfanato lá e aloja os pacientes, familiares de pacientes. Sim. E nós recebemos, às vezes, doação de comida desidratada. Tá. Já recebemos minutos, então a gente leva. Eu sou o que corta o papo. Não, mas tá não, vamos lá, deputado, pergunte. Nós temos uma música que nós vamos passar aqui, o pessoal vê lá em casa, a música que foi feita em homenagem ao doutor Antônio Assunção. E eu queria agradecer, senhor, porque o papo foi bom, mas acabou o tempo. Verdade. Então eu queria... que pena. Mas só uma retificação, aqui. A música foi feita para a Associação Fala Sorriso, né? Diretamente nos homenageou também, né? O doutor Antônio. Isso. Obrigado pela tua presença, viu, doutor? Eu que agradeço. Vamos assistir o vídeo. Meu bisturi não corta, não venho pra sangrar. Fala sorriso, a lição que me mostra. A outra face, um gesto, um jeito de amar. Conte-me a outra história de tudo que vi por lá. Nas águas do Castanho, Voadeira, Jandaíra, do povo doce de lá. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Estamos aqui de volta no Cotidiano em Você, e eu queria lembrar você que no dia 21 de março é dia da Síndrome de Down. Síndrome de Down, que a gente conhece como trissomia do cromossomo 23, é um momento da gente refletir e pensar. Síndrome de Down não é doença. Síndrome de Down é diferença. Simplesmente isso. É diferença. É tão diferente que aqueles que têm a síndrome de Down se diferenciam em vários aspectos. Mas a grande diferença que deixa e que nos deixa completamente emocionados é saber que essa diferença sempre é positiva, sempre é para melhor. Por isso nós temos aqui hoje um exemplo de superação, de dedicação e exemplo de simpatia. Edson Luiz Passadori Neves. Obrigado, Edson, de você estar aqui com a gente, viu? E agradecer a presença da dona Wanda também, a mãe do Edson. O Edson que é campeão brasileiro de natação. É um prazer estar aqui para divulgar um pouquinho de todo o esforço e ter a oportunidade de dizer para todo mundo que acreditar nos filhos com síndrome de Down. Isso mesmo. Uma vez eu fiquei muito emocionado mesmo, eu tive a oportunidade de fazer um programa com a dona Wanda e eu perguntei para a dona Wanda assim, dona Wanda, a senhora é feliz? Ela falou, eu sou a mulher mais feliz do mundo e se Deus pudesse me dar a oportunidade de ter mais um filho, eu queria um filho com síndrome de Down. Olha que bonito, o maior testemunho que uma mãe pode dar, realmente, porque às vezes a gente tem uma maneira muito de falsa piedade, de falar, coitadinho daquela, engana coitadinho, você. Com 300 e quantas medalhas que você tem? Conta pra gente, Edson, você é nadador, né? É. Isso. E você participa de campeonatos de natação? Participo. Quantos campeonatos você já participou? Perdeu a conta. Brasileiro. Da Caixa. Portugal. De Portugal, olha aí, que Portugal. Itália. Aí, Itália também. E México. Olha que beleza, que beleza. Ele falou de Portugal, olha aqui, só de Portugal, quantas medalhas, Edson? Gente, olha aqui. O Edson trouxe aqui, isso aqui é tudo medalha de Portugal. Isso. Olha aqui, olha quantas medalhas de Portugal. Isso aqui você nadou que estilo, o Edson? Segura, Edson, as medalhas da Itália.
Isso. E essas aqui, todas medalhas internacionais. Ah, é isso? isso mesmo. São do brasileiro, Olha da Bolsa Atleta. Olha que interessante, né? Olha aqui, ele está dizendo aqui, uma foi medley, né? Uma foi de peito. De peito. E uma de livre. De livre. Foi aqui que você estava me contando que você passou? Foi aqui em Portugal? Não, não foi no outro que você passou o pessoal você estava atrás, um estava no livre. No livre. Como que foi? Conta pra gente. Foi na Itália. Primeiro foi borboleta. Foi borboleta. Costa. Peito e livre. Depois do peito. Ah, tá, depois do peito. E foi lá que você estava atrás de um, aí ele foi lá, bateu lá na parede, voltou e ganhou? Foi lá mesmo? Foi. É? Você estava atrás nadando livre. Não, nadando livre não. Quem estava na frente de você? Australiano. Ah, australiano. Era o campeonato mundial que foi na Itália. Ah, foi na Itália. E ele estava atrás, foi muito emocionante, porque eu lá torcendo. E aí ele conseguiu no livre, na virada. Quando você virou, você voltou de livre. E aí ele conseguiu, na virada olímpica, ele conseguiu passar já na frente, aí o australiano não conseguiu, aí foi assim, muito um atrás do outro, assim, mas o Edson bateu primeiro a mão. Que beleza, olha que beleza. E essas outras na tua mão são da onde? Esse daqui é da Itália. Então, Esse daqui foi de medley. Isso. Isso daqui foi em terceiro lugar. Em terceiro lugar, de bronze. Essa aqui foi ouro. O que você notou aqui? E essa aqui foi... Foi 100 peito. Ah, 100 metros peito. 100 metros peito. E você nada todos os estilos? Todos. Crawl, peito, livre, como chama mais o quê? Borboleta, tudo. Tudo. E eu não sei nadar nada. Eu não sei nadar nada. Aí, tá chegando mais medalha aqui. Mais medalha, olha aqui. Onde são essas daqui, começar a colocar aqui, ó. Essas verdes são da onde? Essas aqui. Esse daqui é do México. Essa é do México? Olha aí, olha que beleza. São as medalhas do México aqui. A tua mãe falou que vocês não tem mais lugar para guardar medalha. É verdade? Tá pondo na caixa de sapato agora. Na casa dele já está espalhada medalha para todos os lados, medalha para todo lado, e não tem mais onde colocar mais medalha, né? Isso. E essas medalhas são de quê? Esse aqui é do brasileiro. Brasileiro, que você já ganhou medalha de ouro, de prata, de tudo quanto é, né? Isso mesmo. Esse campeonato brasileiro que tem todos os anos é para concorrer à Bolsa Atleta do governo federal. Como funciona a Bolsa Atleta, dona Bruna? Funciona assim, ele recebe uma quantia por mês, porque ele tem um índice, ele é considerado um atleta de alto nível. Então, ele tem de todo ano ter o índice é determinado pela Caixa, pelo governo, né? E ele tem de atingir e chegar nos 3 primeiros lugares. E ele tem, desde o primeiro ano que foi instituído, que foi o Lula que instituiu, e foi lá no Clube Pinheiros, foi a primeira vez, e ele recebe todo ano, ele recebe R$ 925, ele recebeu ano passado por mês. Por mês. Então, e com esse dinheiro que a gente consegue viajar, porque nós não conseguimos nenhum patrocínio. Ninguém quer patrocinar a síndrome de Down. Isso que eu ia perguntar, dona Wanda. Ninguém patrocina a síndrome de Down. Aliás, o problema de patrocínio para o atletismo brasileiro é muito complicado. Até no profissional, a gente vê aí pessoas, ginastas deixando de ser ginastas, virando do Circo de Soleil, né? O pessoal fazendo, porque não tem patrocínio mesmo. Não tem patrocínio. Agora, eu imagino que isso deve ser pior quando tem a síndrome de Down. Não tem, a gente não consegue. Então, a gente viaja assim. Com essa bolsa. Com essa bolsa que viaja, porque em todos os campeonatos tem de pagar tudo. Sim. A senhora estava falando que não existe uma categoria própria da síndrome de Down, né? Não, a síndrome de Down nada com os deficientes mentais. Consideramos os deficientes mentais. Não tem a diferença assim, como tem, por exemplo, o físico, tem a separação do físico e também se ele tem uma perna, se ele tem um braço, então eles são por categoria. A síndrome de Down não. Eles competem com os cegos, com os mudos, com baixa intelectualidade. Então eles
aí tem uma dificuldade para eles, porque eles têm a parte da musculação não é igual. Sim. Então, eles para conseguir o índice, né, muito difícil. Então, o Edson ele faz mais do que de repente, porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de intelectualidade, ele tem todo o físico desenvolvido como qualquer pessoa. E o Edson, ele supera isso. Ele tem de superar. Agora ele vai ter o campeonato que vai ser da Caixa Econômica Federal, isso. Não é separado. Então, é uma dificuldade muito grande, porque para conseguir o índice é muito difícil. Você treina todo dia, Edson? Todo dia. Todo dia você treina? E quanto tempo você fica nadando? 1 hora? Mais de 1 hora. Mais de 1 hora? Isso. Mais de 1 hora? 1 hora e meia. E todo dia? Todo dia. Todo dia. Ele faz assim, ele faz segunda, quarta e sexta ele faz natação. Segunda e quarta ele faz musculação. E terça ele nada também. Ele só não nada segunda e quarta, porque como ele treina à tarde, e aí fica muito puxado ficar. Então ele faz uma musculação que compensa, ele treina a mesma coisa. Então, mas todo dia ele praticamente tem exercício. Todo dia tem treino. Todo dia. E na quinta-feira ele frequenta uma ONG, o E-Forte, ali na Vila Mariana, que ele faz capoeira e ele já é considerado professor. É mesmo? Professor de capoeira! Ele tem o... Tem medalha? Tá na onde está? Não tem medalha, tem o cordão. Ele está no último cordão. Tá ali hoje em dia ele ajuda o professor, o professor Carlos lá, para ajudar os outros que têm mais dificuldade de locomoção, tudo, porque ele já é professor, já compete com... Olha o cordão. Isso é o cordão de capoeira. É o cordão de professor. De professor, Edson. Isso que você... Aí, olha que interessante. Olha aqui. Que interessante, capoeira. Olha, isso é o cordão que fica amarrado na cintura, né? Na cintura. Na cintura. Então o Edson é nadador. Edson, você falou uma coisa aqui que a gente falou que você ia falar durante o programa, não foi? Sim. O que você falou aquela hora pra gente? Eu agradeço a Deus eu vim aqui com uma missão, é de ser o que eu sou, de ser um atleta. Isso mesmo. Veio com uma missão para ser o que é, para ser um atleta. E agradece a Deus. E agradece a Deus. E a grande missão dele é convencer a cada um de nós, né, que se há alguma deficiência, a deficiência ela está no nível daquilo que é físico, daquilo que é neurológico. Mas a alma não tem deficiência. A alma não existe deficiência na alma. Né? E o que nós somos, na verdade, nós não somos corpo, nós não somos cérebro, nós somos alma. Né? Na verdade, não existe ninguém deficiente. Nós vamos ter que parar por aqui. Queria agradecer a presença do nosso campeão Edson aqui no programa. Deus abençoe. Agradeço. Tá. Eu agradeço, muito obrigada. Eu acho assim que todo mundo que tem um filho com qualquer deficiência, principalmente a síndrome de Down, o importante é acreditar. Isso mesmo. A gente acreditando, a gente dá meios para ele. Hoje o Edson é uma pessoa que ele sabe o que ele precisa. Ele cuida da nutrição, ele cuida da parte de alimentação, ele cuida da parte de repouso, porque ele tem de repousar, senão ele não consegue. Isso. E isso faz que ele entenda não só de esporte, assim, de nadar, mas é um geral. Na vida toda ele sabe se cuidar. Sabe se cuidar. E ele trabalha, e isso também faz com que ele se interaja no meio a integração no meio dos outros. Isso mesmo, que bonito. Bom, nós vamos ficando por aqui e eu espero você na semana que vem no Cotidiano e Você.